Fala, pessoa dev! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Geek Masters, o podcast e videocast do eMasters. Hoje nós vamos receber o Matheus e a Ariane para falar sobre detecção de objetos. É um conteúdo sensacional e que com certeza vai deixar você bem interessado em aprender cada vez mais. Mas antes, eu quero lembrar que esse episódio do Geek Masters é um oferecimento da Syngenta Digital, que está revolucionando o mundo do agro. Para você conhecer as oportunidades e saber mais sobre a empresa, dá uma olhadinha nos links que eu vou deixar aí embaixo na descrição. Agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Ariane e Matheus. Obrigado, Siloto. A gente está aqui hoje, eu tô aqui, o Matheus Barcelos de Oliveira, trabalho aqui na Syngenta com engenharia de inteligência artificial. E quem está aqui me acompanhando é a Ariane. E Ariane? Fala, Siloto. Aqui é a Ariane. Eu trabalho também juntamente aqui com o Matheus, da Syngenta Digital, como engenheira de visão computacional. E hoje o tema que a gente trouxe para vocês aqui, para colocar a mão na massa, é sobre detecção de objetos. Mas antes de começar a falar e colocar a mão na massa, a gente trouxe alguns conceitos aqui para a gente ficar na mesma página, tá? Então, o que que é detecção de objeto? É quando o algoritmo ele recebe como entrada uma imagem e aí o objetivo dele é obter o rótulo e, né, a classe, né, que a gente chama aqui do objeto e as coordenadas da caixa delimitadora. Então, o que é isso? A gente tem, por exemplo, uma imagem de uma rodovia, uma imagem igual está mostrando aí para vocês de um gato e de uma bicicleta, e a gente quer identificar qual é aquele objeto, qual é a classe e aonde está aquele objeto na cena. Então, a gente tem a caixa delimitadora que nós chamamos aí nas redes. Uhum. E aí, para fazer essa tarefa, né, de detecção de objetos, nós vamos utilizar aqui hoje um framework chamado de Darknet. É um framework basicamente construído em C e C++. Ele foi um dos primeiros frameworks de Deep Learning que existiram. Foi construído em 2016, mais ou menos ali junto com o Café. Quem se lembra aí do Café, né, que acabou dando origem ao PyTorch. Ele, em 2016, foi o framework no qual a Iolo se originou. Então, a primeira arquitetura Iolo, publicada em 2016, foi criada em cima desse framework. Entrando nessa discussão também da Iolo, é interessante analisar a arquitetura dela, porque ela foi a primeira arquitetura single shot que nós começamos a utilizar, né? A arquitetura em que você tem os objetos detectados todos numa única passada na rede, diferente, por exemplo, de arquiteturas como RCNN, FastSNN e todas essas derivadas, em que primeiro você tem uma parte da arquitetura responsável por encontrar regiões em que possam ter objetos, e depois uma segunda parte da rede em que pegam essas regiões e tentam refinar as detecções de objetos dentro dessas regiões propostas. Na Iolo, isso é feito tudo numa passada só. Então você trabalha com detectores dentro da imagem inteira de todo o seu mapa ali de ativação. Então vou trazer aqui a arquitetura da Iolo V4. Arquitetura da Iolo V4. Vocês podem verificar que essa arquitetura ela é composta basicamente por 3 tipos de camada. Então a gente tem aqui a camada convolucional, que é a camada base de qualquer CNN, né, de qualquer rede convolucional. Nós temos uma camada rota, o que ela faz é voltar alguns passos para trás e pegar a saída de uma outra camada. Nesse caso aqui, por exemplo, essa camada de rota está combinando saídas dessa camada aqui com essa outra camada. Para que ela consiga fazer isso, as camadas têm que ter o mesmo número de mapas de ativação, que é essa última dimensão aqui. Me desculpa.
Peraí que eu vou editar essa parte do vídeo. Só um instante. Dá um tempinho de silêncio. Então, a camada rota, ela combina diferentes... ela volta para trás ali na arquitetura da rede e tenta combinar diferentes pontos da rede neural para gerar uma entrada composta. No caso, por exemplo, dessa rota aqui, ela está combinando a saída dessa camada com essa camada daqui de cima. Para que ela consiga combinar duas camadas diferentes, essas dimensões da frente aqui, ó, que são o tamanho do mapa de ativação, eles têm que ser o mesmo. Então, 104, 104, 104, 104. Então, combinado os dois ali, 64 mais 64 dá 128. Então, na entrada desse max pool aqui, nós temos a concatenação desses mapas de ativação com esses. E a terceira camada usada nessa arquitetura é a camada Iolo de saída, em que vai pegar essa última camada aqui de convolução e interpretar a saída dela para gerar as detecções de objeto. Além disso, tem também algumas camadas upsample, que nada mais fazem do que aumentar a dimensão ali do mapa de ativação para dobrar. Geralmente é feito um resample ou até mesmo é completado com zeros, só para que ela tenha a mesma dimensão, de forma que possibilite combinar com uma outra camada que é um pouquinho maior. Então, tem essa quarta camada também. Quanto à arquitetura da Iolo, vocês podem ver que ela é uma arquitetura bem concisa, bem simples. O mais complexo que nós temos dentro dela são esses desvios, porém, todas as camadas aqui são camadas camadas básicas. Não temos, por exemplo, uma camada de recorrência, ou uma FPN, ou uma camada de proposição de regiões, que tem um comportamento um pouco mais complexo. Esse comportamento mais simples justifica muito o desempenho que ela tem quando estamos processando, porque camadas convolucionais são muito aderentes ao formato em que as placas de vídeo fazem processamento. E Ariane, você ia falar um pouquinho, né, sobre as anotações? Isso mesmo. Só para trazer só uma informação, essa arquitetura que o Matheus ele mostrou aí para vocês é uma arquitetura da YOLO Tiny. Então a gente também tem a YOLO Full, que ela tem, sim, praticamente são os mesmos tipos de camadas, só que são mais, né? Ela é um pouco mais robusta do que a YOLO Tiny, tá? Só para trazer esse ponto para vocês também. Bem lembrado, Ariane. Isso. Como todo, né, aprendizado supervisionado, a gente precisa de um conjunto de dados para que a gente ensine a rede, né, a CNN, o que é o objeto e aonde ele está ali, para ela conseguir, né, gerar ali os mapas de ativação, gerar as features e assim conseguir ter aí um modelo que faz a detecção corretamente. A gente tem ainda na literatura diversas formas de fazer essa notação. A gente tem o Pascal-Voc, tem o Coco, que exige um formato específico. E para Iolo, a gente também tem esse formato de anotação de onde a gente vai colocar as informações de onde o objeto está nascendo. No caso desse formato de anotação da Iolo, para cada imagem do dataset, a gente tem um TXT para ele, referente a ele com o mesmo nome. Então, se eu tenho uma imagem lá, 1.png, eu vou ter 1.txt com as anotações referentes àquela imagem, e assim por diante. E o que contém dentro desse arquivo de TXT que a gente tem anotação? Ele tem essa estrutura aí. Primeiro eu tenho a classe do objeto, o X-center, o Y-center, né, do nosso bound box, de onde está o objeto, e o tamanho, né, que é a largura e a altura desse bounding box.
Então vamos lá. O primeiro item aí é a classe do objeto, que ele vai ser um número int, né? Então de 0 a n objetos que você quer identificar. Então, se na minha rede eu quero identificar cavalo, cachorro e gato. Então eu vou ter três classes, então eu vou ter de 0 a 2. Então, classe 0 gatos, um cavalo e 2, eu esqueci a outra classe, tá, gente, que eu falei, citei anteriormente, mas é a outra aí. E aí sempre vai ter o objeto, né, a classe daquele objeto e seguido das coordenadas. Tanto o x como o y são as coordenadas centrais relativas do centro da nossa V-box. E o próximo é a largura e a altura também relativa. O que que significa isso? Que os valores absolutos, né, os valores normais na imagem, eles vão ser divididos pela altura e pela largura da imagem. No caso, o x, ele vai ser dividido pela largura da imagem e o y pela altura da imagem. Então, a gente vai ter essas coordenadas relativas, beleza? Então, esse é o formato de anotação que a gente tem para fazer o treinamento da IOLO, tá? Nesse mesmo ponto, eu quero só ressaltar para vocês, gente, que a forma que você cria o dataset, ele tem uma influência muito grande no resultado que você vai ter no modelo. Então, tente sempre colocar no seu dataset um ambiente, uma configuração de experimento que seja parecida com o que você vai usar o seu modelo no futuro, em produção. Não adianta você colocar, treinar o modelo com a iluminação controlada, com o fundo controlado, e depois que quiser, né, testar esse modelo com tudo bagunçado. Não vai funcionar. Porque a rede nada mais ela é igual a gente aprendendo, ela extrai características daquilo que ela está aprendendo. Então, se você quer que a sua rede, né, ela performe bem, tente trazer para o seu dataset as informações, né, do ambiente em que realmente vai estar lá em produção, tá bom? Uhum. Isso é um ponto muito importante mesmo. Essas redes todas, tanto na IOLO quanto em outras redes neurais, é muito importante que o seu dataset seja representativo, ou seja, ele seja capaz de trazer toda a variação e todos os detalhes do ambiente que ele será utilizado. Porque dessa forma você consegue medir o quão bem a sua rede está performando no, na sua condição de solução. Que nem a Ariane falou, se isso não for. Se o seu dataset não for representativo, então você não tem garantia nenhuma de que sua rede está performando bem. Por mais que no conjunto de dataset, no seu dataset ele tenha a sua rede tenha uma performance muito boa. E tem indicadores muito bons. Isso aí. Então, Beleza, agora, né, que a gente falou um pouco aí da teoria, vamos colocar a mão na massa, vamos treinar a IOLO para a gente ver como funciona, vamos inferenciar. Então, bora lá, Matheus, vamos colocar aí olha lá. as configurações de como treinar, né, a IOLO. Então, eu já estou aqui com a os arquivos de configuração da IOLO. Aqui está a descrição da arquitetura que vai ser utilizada. A IOLO usa esse formato aqui que é parecido com o Toml. E nós conseguimos ver cada uma das camadas ali. O nosso dataset que a gente selecionou, esse dataset aqui, ó, de plantas e daninhas. Então, o nosso objetivo é criar uma rede que detecta cada uma dessas plantas e também as classifica em duas classes. Se é crop, ou seja, se é planta de interesse, ou se é erva daninha. No caso aqui, por exemplo, a gente tem uma erva daninha e essa aqui é o nosso crop. Erva daninha e o nosso crop. Que nem a Ariane acabou de falar. Esse aqui é um exemplo, né, de arquivo de anotação. Nós temos a imagem e temos um outro arquivo txt com o mesmo nome da imagem, contendo as anotações. Aqui nós temos a classe, que nós, no caso o crop nosso é a classe 0. E temos a posição XY do centro do quadrado, né, que está circunscrevendo o nosso crop. E a largura e a altura
dessa caixa. É, em todas as imagens desse dataset, elas possuem tamanhos de 500 por 500. Então, uma boa otimização que a gente já pode fazer na nossa rede é que, já que isso aqui está bem próximo do nosso tamanho da imagem, podemos transformar isso aqui no tamanho da imagem. O que geralmente é interessante na Darknet ou na Iolo, quando você vai fazer um treinamento, é você manter o mesmo aspect ratio do seu dataset. É claro, se o seu dataset tiver vários aspect ratios, ou seja, imagens com várias proporções entre largura e altura, é interessante você manter uma configuração quadrada, ou seja, que a largura é igual à altura, e trabalhar um pouco na escala dessa entrada de acordo com o seu dataset. Se o seu dataset for muito grande, se as imagens do seu dataset forem muito grandes, pode ser interessante aumentar um pouquinho a entrada para que você consiga pegar mais detalhes da imagem. É claro que não é garantido que quanto maior a entrada, melhor vão ser as capturas de padrões. Também você tem um trade-off entre sinal e ruído. Ou seja, quanto você aumenta a entrada, você capta mais detalhes, mas você também está sujeito a captar mais ruídos. Então, é interessante você variar um pouco o tamanho da entrada e verificar o impacto disso nas suas métricas de desempenho. Aqui, para esse exemplo, eu vou manter a altura e a largura do mesmo tamanho das imagens do meu dataset. Todas são 500 por 500. Outra otimização interessante são aqui os max bets, ou seja, a quantidade de bets que eu vou fazer um treinamento. Como eu estou treinando a Iolo Tiny e eu estou com um dataset que não é muito variado, eu posso manter aqui uma quantidade menor de bets. Vou treinar só 10.000 bets. E vou colocar aqui uma política de manipulação do learning rate de step down. Ou seja, quando ele atingir esses steps, no caso aqui, eu vou colocar o step 2.000 e o 6.000, ele vai pegar o meu learning rate, que agora está em 0.0261, e vai multiplicar por 0.1. Ou seja, quando eu atingir 2.000, ele vai estar 0.000261. Quando ele atingir 6.000, ele estará 0.0000261. Isso para que eu consiga criar pontos no meu pipeline de treinamento, em que eu vou abaixar um pouco o learning rate com a esperança de conseguir convergir um pouco mais dentro de um mínimo local. Para garantir que eu vou conseguir pegar cada vez mais um loss menor. Isso são algumas coisas que são interessantes modificarem. Porém, quando a gente começa a olhar a camada de saída, tem duas coisas que precisam ser ajustadas sempre aqui. Primeiro, essa camada aqui antes da nossa camada Iolo e a nossa própria camada Iolo. Vocês podem ver que o modelo aqui que eu peguei, que é o padrão lá da Iolo V4, ela vem com 80 classes. Porém, no meu dataset eu só tenho duas. Vou trocar aqui para duas e eu vou precisar de ajustar esses filtros aqui da camada anterior. Como que eu ajusto eles? Tem uma continha. Anteriormente, ali embaixo estava 80. Então, de onde que surgiu aquele 255? Ele é o quê? Aqui nós temos 3 máscaras, ou seja, 3 vezes 5 mais 80. Mas o que é esse 5 mais 80? Ele é
essa seguinte equação aqui. Número de máscaras vezes 5 mais o número de classes. Esse 5, ele se origina dos parâmetros que são necessários para fazer uma detecção. Para que eu consiga descrever uma caixa, eu preciso de 4 parâmetros: largura, altura, a posição em x e a posição em y. No caso, a Iolo adota a posição de x e y do centro da caixa. O quinto parâmetro que surge, ele é um valor de confiança sobre aquela detecção, que é um valor entre 0 e 1, que vai te falar se aquilo é um objeto válido ou não. Ou seja, para cada máscara aqui, eu tento encontrar uma caixa dentro de uma posição do grid de saída. Essas caixas, cada uma delas, também terá um vetor de confianças para cada classe. Ou seja, o quanto a rede confia que aquela classe, que aquela detecção é da classe crop ou da classe erva daninha. E aí, esse cálculo aqui, em cima, para essa camada de cima, ele surge dessa equação. Então, vamos ajustar aqui para o que a gente precisa. Eu tenho aqui o número de máscaras, que também é 3. Vou utilizar 3 máscaras na camada de saída. Vezes 5 mais 2, que são o número de classes que eu estou usando. Então, 2 mais 5 dá 7, vezes 3, 21. Então, aqui tem que ter 21 filtros na saída. Mesma coisa para a segunda camada, que é essa camada aqui, ó. Precisa aqui também 21, e aqui são 2 classes. No caso, essa camada, essa rede que a gente está trabalhando aqui, ela tem 2 camadas de saída. Uma camada, ela tenta buscar objetos menores, e outra camada, ela tenta buscar objetos maiores. Beleza. Agora só falta mais um ajuste. Essas âncoras aqui, que a gente está observando nas camadas de saída, elas são referências para tamanhos de caixas diferentes. Ou seja, durante o treinamento, a rede ela vai tentar criar caixas a partir desses tamanhos aqui, multiplicando por algumas constantes. Então, é interessante que a gente trabalhe com caixas ajustadas para o nosso dataset. Para fazer isso, a gente já vai mandar aqui o primeiro comando da Darknet. Darknet detect calcula âncoras. Passamos o arquivo de configuração do dataset que a gente já vai falar sobre ele. E aqui a gente já consegue ver vamos clicar Acho que a extensão que tá diferente aí, eu não tô enxergando direito. Crops. É crops. A extensão não faz diferença, não. E aí, clusters, a gente fala aqui qual é o número de clusters, menos o tamanho da camada de entrada da rede, 500, e o tamanho, a largura e a altura da entrada da rede e o número de clusters que a gente quer, ou seja, o número de máscaras.
coisa. Net detect calc anchor. Eu caí pra ponto data, não, Matheus? Não, isso não faz diferença não, Ariane. Não? Eu acho que eu tô com problema na Darknet. Tenta detector, Matheus. No lugar de detect. Ah, isso mesmo. Você tava certinho. Vou voltar aqui então. Então, a gente vai chamar aqui o primeiro comando da Darknet, que é justamente para calcular essas âncoras. Então a gente manda aqui Darknet detector calc anchors, ou seja, calcula âncoras. E aí a gente passa o nosso arquivo de configuração do projeto, que nós vamos falar aqui na sequência. Vamos falar o número de máscaras, que aqui é o número de clusters, que ele realiza uma clusterização dos tamanhos das caixas. Aqui como 6, são 6 máscaras que a gente quer. E o tamanho da entrada da rede. Aqui eu errei que é só um traço. Beleza. Então aqui estão as âncoras do nosso dataset. E eu substituo aqui nos nossas camadas de saída. Aqui tem um pequeno erro. Ela começa sempre de 0. Então, a segunda camada de saída, ela vai pegar as máscaras 0, 1 e 2. E a primeira camada de saída, ela vai pegar as máscaras 3, 4 e 5. Então, estamos aqui ajustados. Vamos dar uma olhada agora em como configurar o nosso projeto para o treinamento. Isso aí. Aí só para recapitular o que o Matheus falou aí sobre o arquivo de configuração, alguns parâmetros a gente consegue ajustá-los da melhor forma, que é a questão dos hiperparâmetros, que é a learning rate, bet, o tamanho de entrada. Esses aí são variáveis e a gente sempre aconselha, quando você está fazendo um treinamento, você fazer o processo de grid search, que é você treina com um conjunto de parâmetros, avalia com as métricas se está ok. Troca um parâmetro, a gente sempre aconselha a trocar um parâmetro de cada vez, para a gente ver esse impacto desse parâmetro no resultado, e assim por diante. Que são aqueles primeiros parâmetros que o Matheus explicou. Os de baixo, que é o número de classes, filtros, e o restante que ele disse lá, aqueles lá são fixos. A gente não pode querer, se a gente está trabalhando com duas classes, querer colocar 5, colocar os filtros, qualquer valor aleatório lá, não. Esses são parâmetros que devem seguir aquela regra, aquele cálculo que o Matheus explicou, tá? O restante a gente consegue fazer as modificações para adequar melhor a nossa realidade e o nosso dataset.
Então, beleza. A gente agora, para a gente conseguir treinar o dataset, a gente já fez as anotações, já tem as anotações certinhas, já tem o arquivo de configuração certinho. A Iolo, né, e a Darknet, ela precisa que a gente tenha uma estrutura de arquivos pré-determinados para que ela consiga pegar esses arquivos e fazer o treinamento. E aí a gente precisa de 4 arquivos principais. O primeiro deles é esse aí que o Matheus está aberto, que a gente pode colocar a extensão, não importa muito, mas geralmente a gente usa o nome, né, ponto data, mas no caso dele aí tá Tome, não é isso? Isso. Isso, né? Que aí ele vai ter as seguintes informações. Ele vai ter aí primeiro a primeira chave, né, a primeira tagzinha, que é o número de classes. Então vai ser classes igual, você vai colocar o número de classes do seu dataset. Depois, ele vai ter aí para você a tag de train e valide. Recapitulando aqui, quando a gente vai treinar alguma rede, seja qual for ela, a gente sempre tem 3 conjuntos de dados. A gente divide o nosso dataset todo em 3 conjuntos de dados. Um deles é o de treinamento, o outro de validação e o outro de teste. O treino e a validação, eles são usados durante o treinamento da rede. Como assim? O treino é para poder fazer extração de features e o de validação para a gente testar os hiperparâmetros e ver se está tudo ok. Então, a gente treina com o de treino e aí a gente valida os hiperparâmetros com o dataset de validação. E aí a gente vai ajustando. E aí depois a gente tem o arquivo, o dataset de teste, que é para a gente ter as métricas finais, tá? E aí, para isso, abre o arquivo lá de novo, fazendo favor, Matheus, do. Esse. Então, aí a gente vai ter, como a gente está fazendo treinamento por enquanto, a gente vai ter aí o train e o valide, essas duas tags, né, duas chaves aí, que elas vão direcionar para 2 outros arquivos de TXT, que é o train.txt, que no nosso caso, e o valide.txt. Aí pode abrir aí o train.txt, por exemplo, Matheus. Nesses 2 arquivos aí, eles vão ter as informações do caminho da imagem. Então, por exemplo, no nosso caso, o nosso dataset, ele está no CUT, né, barra agridata, barra data, e aí as imagens. Então, a gente vai fazer a mesma coisa no de validação. Então, esses 2 arquivos TXT de trem valide, eles vão ter as informações de path das imagens de treinamento que a gente está usando, tá? E o Matheus está mostrando aí para vocês, ó, a agridata, barra data, e aí dentro desse arquivo a gente tem todas as imagens que a gente vai usar para treinamento, tá? Beleza. Aí a gente tem um último arquivo aí, mentira, último, não, penúltimo, que é o names. O names.txt, ele vai ter o nome das classes. Então, no nosso caso aí, vai ser crop e weed, né, que é a plantação e a erva daninha. Porque lá no arquivo de anotação, igual a gente falou para vocês, somente tem os IDs. Então, só tem 0 e 1 no nosso caso. E aí, dentro do ponto names, que a gente vai colocar o nome mesmo, a label, daquelas classes que a gente está treinando. Que no nosso caso, crop e weed. E aí, a última tag que a gente tem volta lá, por favor, Matheus, no crops. Na última tag que a gente tem é a tag de backup, né? Que ele vai mostrar pra gente aonde a gente vai salvar os ponto weights. Por quê? Vocês vão ver que durante o treinamento, a gente vai salvando o ponto weights, que é a extensão que a Iolo gera, que é o modelo, a cada certa interação, cada certo batch que ele tá. Para esse caso, por exemplo, der algum problema no computador, você ter ali um backup de onde, né, você parou. E também se você quiser, por exemplo, usar aquele peso para retreinar alguma rede, começar com aqueles pesos. Então, sempre ele vai salvando de acordo com uma interação. Se eu não me engano, tem lá no arquivo CFG, não é isso, Matheus? Sim. Onde vai, de Tem, tempo em tempo que vai salvando. nós temos o parâmetro burn-in, que Isso. esse Então, aí parâmetro ele. burn-in, ele determina quantos steps são necessários para que você grave um novo peso, né? um novo setup lá da rede.
Isso mesmo. Então, por exemplo, no nosso caso, se a gente treinar aqui com 10.000 iterações, né, 10.000 bets, a gente vai ter no final, assim, vamos dizer, 10.8, foi salvando ponto a cada 1.000, né? A gente foi salvando um peso ali intermediário. E no final também, depois que terminar o treinamento, a gente vai mostrar para vocês, mas a YOLO também ela salva o que best weights, que é o que teve melhor resultado nas métricas pra gente aí durante todo o treinamento. Bora, agora que a gente já configurou o CFG, que é o arquivo da rede, né? Já temos os arquivos necessários para poder fazer o treinamento. Agora é só a gente colocar aí para poder treinar. Beleza. Então, para que a gente possa fazer o treinamento, chamamos de novo a ferramenta da Darknet. Colocamos aqui Detector, Train. Passamos o nosso arquivo crops.toml, que está especificando nosso projeto. Passamos o nosso arquivo de configuração, que é esse CFG. E aqui eu vou adicionar uma flag, que é a flag MAP. Ao adicionar ela, ela vai trazer essa capacidade de a cada 1.000 iterações, né, que é o nosso burn-in, ela vai rodar o cálculo das métricas da métrica MAP e vai verificar no nosso conjunto de validação qual é a performance da rede naquele momento. E ela vai fazer isso ao longo do nosso treinamento. Sempre que ela fizer isso e ela encontrar um valor de MAP melhor do que o que ela teve anteriormente, ela vai salvar esse peso com o nome _best, para que a cada iteração, né, que nós vamos fazendo durante o treinamento da rede, eu sempre vou gravando o peso que teve melhor performance no conjunto de validação, que não é usado para treinar a rede. Então, dessa forma, a gente consegue, após todo o histórico de treinamento da rede, recuperar esses pesos que tiveram melhor performance. Então, com tudo configurado, a gente já pode começar o treinamento. Opa! Já sei o que aconteceu, Ariane. Mas tá bom, eu já fiz o treinamento antes, tem o vídeo. Mas por que deu isso? É que eu Tem hora? atualizei. Não atualizei. Aí a Darknet não tá compilada com essa CUDA. É só compilá-la aqui de novo. Ah, beleza. Aí Mas aí volta. você vai colocar a partezinha aí, né? Não vou fazer nada não. Eu vou cortar o vídeo aqui, ali atrás, né? Quando eu Uhum. falei que deu start. E aí eu vou colocar o vídeo, o time-lapse do treinamento. Beleza. Entendeu? Uhum. Então vou Aí limpar agora a aqui. gente faz de conta que treinou. Isso. Faz de conta que treinou, os pesos estão até ali, no backups. E aí a gente fala que já tá voltando. Então vamos lá. Só dar um tempinho de silêncio. Então, com o treinamento finalizado, a gente já pode ver aqui que nós temos esses pesos na pasta backup. Então a gente tem aqui o peso que é final, do peso ali que foi gerado no step 10.000, que é o nosso último step. Temos aqui o peso com o nome final também, que é esse último treinado. Esse last ela é interessante porque a cada 100 steps, isso é padrão da rede, não tem como configurar, ele salva um estado do último treinamento, do treinamento atual. Por quê? Se houver uma queda de energia, se por algum motivo o treinamento se perder, ou o treinamento foi interrompido, de forma que não pode ser controlada pela Darknet, ela salva esse último peso justamente para que você possa partir dele e continuar o seu treinamento, para que você não perca todo
o processo que você já terminou para trás. E o nosso peso ali, que é o que a gente está interessado agora, que é esse Tiny, o Tiny Best, né? Esse Best, ele é o conjunto de parâmetros da nossa rede que teve a melhor performance no conjunto de validação. Então, esse aqui é o nosso arquivo de interesse dentro dessa pasta, dado que o treinamento foi finalizado. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o nosso peso e tentar inferenciá-lo usando a OpenCV. Então, a gente vai chamar aqui um script chamado inference.py. Vamos importar CV2 e podemos começar o nosso código. Igual. Abrir aqui. Vou cortar essa parte, tá? Tem que assistir esse trem todo de novo. Então, o primeiro passo nosso aqui é ler a rede. Então, vamos criar aqui um objeto net, usar o OpenCV e carregar o peso. Readnet from darknet. A gente passa o arquivo de configuração. 4. Enquanto o Matheus está colocando aí, só para ressaltar, a OpenCV ela consegue abrir outros formatos de rede, tá? Então, a gente está usando aí a função do pacote DNN, a função readnet from darknet, mas a gente consegue abrir arquivos também do TensorFlow, PyTorch, dentre outros, tá? TF-Lite, PyTorch, TensorFlow, ONNX, até do próprio café, né, que já não é tão mais utilizado. Mais comum. Uhum. Então, o módulo de DNN da OpenCV, ele tá bem permissivo. Aqui temos aqui o tiny.cfg e pegamos também o nosso arquivo weights, que é esse aqui, ó. Copy relative path, cola aqui. Então, com ele treinado, uma coisa também que é bem interessante no OpenCV é que nós podemos escolher qual é o back-end que será utilizado. Ou seja, você consegue, por exemplo, utilizar um back-end de CUDA, caso sua placa você tenha uma placa NVIDIA, né, com CUDA instalado. Você pode usar o Inference Engine, que é bem interessante também, com alguns hardwares da Intel, em que você consegue, por exemplo, utilizar alguns dispositivos junto com o Raspberry para poder fazer inferências aí em tempo real, em hardware embarcado. Você tem frameworks novos que estão surgindo, como CANN, WebNN. Então, vale a pena vocês verificarem aqui e verificarem no projeto de vocês o que seria interessante de experimentar. Aqui eu vou utilizar o backend padrão da OpenCV,
que é o que é implementado pela própria OpenCV. E, além disso, eu também consigo configurar qual é o target, a placa target, né? Então, posso colocar aqui a CPU, posso colocar CUDA, posso colocar o Wired, que é um hardware da Intel também, e OpenCL. No caso, eu vou adotar aqui a CPU mesmo, mas é interessante que vocês conseguem também aplicar isso em placas da AMD, placas da Intel, não só placas que dependam de CUDA. Então, dependendo do seu projeto, né, se você não tem tanto recurso assim para colocar uma placa NVIDIA, pode ser interessante verificar essas opções com o OpenCL também. Então, perfeito. Aqui nós já temos a nossa rede carregada. Se a gente vier aqui e fizer um debug... Opa, esqueci de colocar o breakpoint. Então, nossa rede está aqui aberta. Então, já conseguimos ler os pesos e a configuração da rede, tudo certinho. Para que a gente consiga fazer inferências na rede, uma coisa que o módulo DNN da OpenCV requer de nós é que nós especifiquemos quais são as camadas que ela tem que externalizar para você. Para isso, nós podemos pegar da própria arquitetura. Então, o primeiro passo, pegamos aqui as layers, get layers, names, get layer names. Aqui vai nos dar o nome de todas as camadas que estão contidas na arquitetura. E aí, nós também conseguimos filtrar as layers. Nós conseguimos pegar as layers que estão desconectadas, ou seja, são as nossas camadas de saída. Vocês vão até pegar assim, ó. Conta pra gente o que que é essa camada desconectada, sem saída, Matheus. Essas camadas, se a gente verificar aqui na configuração da YOLO, vocês podem ver que todas as camadas, a saída delas está conectadas em uma outra camada. Então, se a gente pegar aqui em camada de entrada, olha, ela está conectada nessa camada convolucional. Essa camada convolucional está conectada na seguinte. As camadas desconectadas são justamente as camadas que não têm a saída delas conectadas a nada. Ou seja, por exemplo, essa YOLO aqui, elas estão desconectadas. Porque a saída delas vai direto para a saída do modelo. Quando a gente chama isso aqui na OpenCV, ela já nos dá o nome das camadas em que não há conexões, em que já são as nossas camadas de saída. Então, se a gente depurar aqui, já vemos ali, ó, temos as camadas YOLO, que são as nossas camadas de saída. Aqui, podemos ver que tem nome de todas as camadas da nossa arquitetura. Temos ali as camadas convs, as camadas de batch normalization, que estão embutidas nas convs, as camadas de ativação. Então, aqui nós temos todas. E aqui nós temos só as camadas que realmente são de saídas, que não estão conectadas a nada. Com isso, então, nós já podemos mover para ler uma imagem e tentar inferenciar. Para que a gente consiga inferenciar, primeiro passo, temos que ajustar a imagem que nós vamos ler para a entrada da rede. No caso, vamos definir aqui um tamanho de entrada e que esse tamanho aqui está contendo justamente o que foi configurado no nosso arquivo de
de configuração da rede. E temos esses outros dois parâmetros aqui, que já vão fazer sentido mais para frente. Abrimos aqui uma imagem, então, para poder fazermos a inferência. E vamos usar essa função aqui da OpenCV para preparar a imagem para a entrada da rede. O que essa função faz? Ela vai pegar nossa imagem, que está no formato largura, na altura, largura e o número de canais, ou seja, 3 canais porque é uma imagem colorida, e vai configurar ela para o formato de entrada da rede, que vai ser o número de bits, número de canais, altura e largura. Como ela vai fazer essa configuração? Primeiro passo, fazer o resize. Ou seja, ela vai pegar a imagem, nossa imagem aqui que é de 512 por 512, vai configurar para 500 por 500. Outra coisa que ela vai fazer é multiplicar todos os valores dessa imagem por essa escala. Essa escala aqui, ela existe para que a gente consiga transformar todos os valores de intensidade de cor, que vão de 0 a 255, para uma faixa entre 0 e 1. Nós fazemos isso porque as redes neurais lidam muito melhor com valores relativos do que com valores absolutos. Com valores normalizados entre 0 e 1 do que valores absolutos. Então, para que a nossa rede tenha uma performance melhor, nós multiplicamos por essa escala aqui de 1 sobre 255. O swap RGB, ele existe porque quando nós fazemos um treinamento na Darknet, ele sempre faz o treinamento com as imagens no formato RGB. Porém, quando a OpenCV abre uma imagem, ela abre ela no BGR. Então, esse parâmetro aqui está justamente para que ele inverta o canal vermelho com o canal azul e coloque no formato em que a Darknet foi treinada. E esse crop, ele existe porque nós vamos forçar a rede a fazer um resize ao invés de cropar a imagem no centro dela. Então, quando nós chamamos essa função, ela já deixa aqui preparadinho para a gente no formato de entrada da rede. Dado isso, basta inferenciarmos a rede. Para que a gente consiga inferenciar, temos essa função aqui. Então, a gente seta a entrada da rede com esse blob. E depois fazemos o forward na rede. Quando fazemos o forward na rede, nós podemos pegar a saída de cada uma dessas camadas que foi especificada aqui em cima. Então, vamos rodar de novo. Aqui, já podemos ver que temos as saídas de 7 valores, que nem a gente configurou na rede. Então, nós temos aqui XY do centro da caixa, largura e altura da caixa, a confiança de que isso é um objeto e a confiança de cada uma das classes. Ou seja, a gente pode ver aqui que essa confiança está extremamente baixa. Então, não é um objeto que a gente deveria aceitar. Então, ele tem que ser descartado. Além disso, nós podemos ver aqui na nossa saída, que nós temos 2 vetores. Cada um desses vetores é relativo a uma das saídas da rede. Então, quando nós formos verificar nossos objetos encontrados, nós temos que verificar o nosso objeto dentro desses 2 vetores. Então, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é limpar esses vetores. Para que a gente consiga limpá-los, tem já um trechinho de código aqui para pronto. Tem só que importar a NumPy, né? Import NumPy.
E aí, pegando aqui o nosso layout puts, vamos definir esse threshold de confiança de 0.4. Uma coisa interessante de se fazer é um grid search também, depois que você fez o treinamento, para especificar melhor qual é a melhor configuração desse threshold. Então você testa com vários valores diferentes do seu valor de confiança no conjunto de validação e ajusta ele para o melhor resultado que você vai ter. No caso aqui eu estou só testando com valor arbitrário para que a gente consiga verificar o que está acontecendo. Então, crio aqui também alguns vetores de quais são os IDs das classes, dos objetos, quais são as confianças, quais são as caixas encontradas. E esse detections aqui eu não estou utilizando. Certo? Certo. Não estou utilizando. Então, o que nós fazemos? Para cada uma das saídas que foi gerada aqui, que no caso são duas, nós pegamos cada uma das detecções dentro dessas saídas e verificamos. Pegamos aqui qual é o score dela, os scores de classe dela. Verificamos qual é o ID de classe, né? Ou seja, pegamos aqui os scores das classes e pegamos o maior valor dentre eles, para que seja o nosso class ID. Não o maior valor, né? Mas a posição do maior valor. E recuperamos aqui o valor de confiança que está na quarta posição, que é que está na quinta posição, né? No ID 4 do vetor de detecção. Vou colocar um breakpoint aqui dentro para que a gente possa verificar ele. Ó. Então, nós temos nossos scores aqui, que são os scores de classe. Temos o ID da classe e o nosso valor de confiança. Esse valor de confiança aqui está bem baixo, ele não deveria ser aceito. Então, vamos pegar um aqui que foi aceito. Beleza. Então, nosso score 0 e 0.4, ou seja, ele é um WID, que ele está na posição 1. Está aqui. E o nosso valor de confiança 0.42, ou seja, ele já pode começar a ser aceito como um objeto. Então, inserimos ele aqui nos vetores, que é o nosso vetor de classe, qual é o ID da classe, qual é a confiança e qual é a caixa. Ou seja, aqui a gente já tem um objeto detectado. Quando eu executo isso aqui para toda a minha saída, eu vou ter aqui, então, dois objetos detectados. Esses dois objetos, eles são duas ervas daninhas encontradas na imagem. Após esse processo, também é muito importante que nós façamos um processo que é chamado de NMS, ou seja, Non-Maxima Suppression. O que ele faz é, de todos os objetos que você encontrou, objetos que estão sobrepostos um ao outro, eles vão ser suprimidos. Ou seja, eu vou pegar todos os objetos que estão sobrepostos, vou selecionar a melhor representação dentre eles para aquele objeto e vou remover as demais. O nosso vetor, nosso processo de NMS, eu passo para eles então as caixas que a gente encontrou, para que ele consiga calcular a interseção, né, e qual é a interseção entre os objetos que foram encontrados, os valores de confiança, para que ele consiga decidir qual é o melhor objeto, e aí os nossos parâmetros, que são o valor de threshold de confiança e o valor de threshold de NMS. E aí, feito isso, ele nos dará os índices dos objetos selecionados. São esses aqui. Ó. Então,
ele selecionou apenas um objeto, que é o nosso segundo objeto do vetor ali. Então, ele selecionou o objeto de baixo. Que foi isso aqui. Beleza. Então, agora nós já temos nossas detecções filtradas. Já temos a rede diferenciada. O que falta? Falta desenhar. Que é utilizar a detecção que foi realizada e mostrar ela na tela. E, Matheus, antes de você desenhar aí, mas pode estar aí colocando o código, Uhum. duas informações importantes aí que a gente colocou aí em cima. A primeira é que vocês viram que a gente tem dois tipos de confiança. A gente tem confiança de objeto válido e de classe. No nosso caso aí, a gente está filtrando, o threshold que a gente está filtrando é somente o de objeto. A gente não está filtrando o de classe. Então, vocês poderiam, por exemplo, ter dois thresholds. Um para ver se o objeto é válido e o outro para ver se a classe que ele foi atribuída é válida também. Porque às vezes pode ser que ele encontrou um objeto ali, só que a classe está ruim. A parte da classificação está ruim. Uhum. O meu modelo está bom para detectar onde está o objeto, mas ele está ruim para poder classificar. Então, tem essa diferença nos dois aí, tá? A questão do NMS também, como o Matheus bem disse aí, ele vai suprimir, né, as caixas que estão uma sobre a outra, mas caixas que são do mesmo objeto, porque a gente Uhum. pode ter oclusão, né? No É. nosso caso aí a gente não está tendo, mas às vezes, se a gente estivesse analisando pessoas, por exemplo, às vezes tinha uma pessoa é a mesma classe, né? Uhum. Uma pessoa e um carro, por exemplo, e tivesse bem assim um atrás do outro, ele manteria no NMS, porque são classes diferentes. O Uhum. NMS ele vai eliminar as caixas que estão com IOU alto Que são da mas mesma da mesma, classe. que são da mesma classe, tá? Bem lembrado, Ariane. Então, para encerrar aqui o nosso processo, basta desenharmos os nossos objetos na imagem. Nós temos aqui então o- os nossos índices dos objetos que foram selecionados. Vamos iterar em cima desse vetor que foi criado e, e recriar aqui o nosso retângulo. Para que a gente consiga desenhar ele na tela, usando o OpenCV também, nós pegamos o nosso retângulo e temos que multiplicar pelas dimensões da rede, da imagem. Desculpa. Então, nós temos aqui a largura. Não, a altura. Não, peraí, desculpa. É a largura da caixa que vai ser desenhada. Multiplicamos ela pela largura da imagem. O objeto aqui, o primeiro valor aqui do nosso retângulo, ela é a posição em x. E essa posição em x, ela tem que ser multiplicada também pela largura da imagem, mas tem que ser subtraída de metade do tamanho da caixa. Porque a YOLO, ela nos dá o valor do centro do objeto. E a OpenCV, para desenhar, ela precisa do ponto top left, que é o ponto esquerdo superior da caixa. Então, precisa ser feito esse ajuste. Mesma coisa para Y. Então, multiplicamos aqui pela altura da imagem e subtraímos metade da altura da caixa. Também, para que a gente tenha uma confirmação visual, nós adicionamos esse código aqui para verificar se a classe é a classe 0, ou seja, se é um crop, a gente desenha a caixa da cor verde. Se ela é a classe 1, ou seja, o id, ela desenha a cor azul. E aí, por fim, nós desenhamos o retângulo na imagem. E fazemos isso para todas as detecções que foram selecionadas. No final aqui, nós exibimos a imagem desenhada na tela, com as detecções. Então, momento da verdade. Vamos ver se funcionou. Aí, ó. Temos aqui, então, nossa detecção com a
a marcação aqui, né, da erva daninha que foi encontrada. Vocês podem ver que o quadrado aqui está azul, então está nos dizendo que é uma erva daninha. Vamos pegar uma outra imagem para a gente poder ver como fica. Por exemplo, essa 3 aqui, ó. Vamos voltar aqui na nossa arquivo de inferência, vamos trocar a imagem. Então, aí, ó. Detectou novamente com a classe verde, que é a nossa classe de crop. Então, vocês podem ver que conseguimos aí fazer um treinamento do nosso dataset de crop e weed, né? De plantação e erva daninha. E aqui tem um pipeline, tem um scriptzinho de como fazer essa inferência usando a OpenCV. Acredito que seja isso que nós gostaríamos de demonstrar. Espero que seja útil aí para vocês e sempre, se tiverem alguma dúvida ou algum comentário, por favor, comentem aí comentem aí embaixo nos comentários e que aí o pessoal encaminha pra gente. Sim, a gente já mostrou aí, né, o pipeline, vamos dizer, aí, completo, né? A gente fez o treinamento com o dataset, fez a inferência. Claramente, nada é só maravilhas, nada são só flores. A gente nunca vai conseguir encontrar um modelo aí com 100% de acurácia que a gente detecte tudo. Mas o importante é a gente colocar ali um limiar, colocar um target de métricas, né? Escolher a melhor métrica possível e colocar um target e tentar atingir esse target, né? A gente nunca vai conseguir o 100% porque isso não tem como. Então, a gente mostrou aí um exemplo de crop e de erva daninha, mas essa mesma forma que a gente fez de treinamento, a gente pode treinar com infinitos datasets, desde que eles estejam anotados de forma correta e configurados. Igual o Matheus falou, a gente está disponível para tirar dúvidas, vocês podem deixar aí nos comentários, pode procurar a gente também no LinkedIn. E não deixe de olhar, né, a página aí da Syngenta Digital, tanto no LinkedIn como no Medium, que a gente produz também artigos, podcasts, dentre outras coisas. Então, convidamos a vocês a dar uma olhadinha e, né, dar sugestões e falar pra gente o que vocês querem assistir aí mais. No mais é isso. Obrigada. É isso mesmo, né, Matheus? Mais nada? Então, tchau, até mais. Voltamos para você aí, Siloto. Falei que o conteúdo era sensacional? Olha só, se você também curtiu, não esqueça de assinar o canal e também clicar no sininho. Assim você vai receber todas as notificações dos futuros episódios. E claro, curte o vídeo, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo sensacional. Mais uma vez, para conhecer mais sobre a Syngenta Digital, é só conferir os links que eu deixei aí embaixo na descrição. Eu espero que você tenha gostado deste episódio e a gente se vê no próximo. Valeu!